Olá, estamos começando mais um episódio do FLF Cast em parceria com o Contingente Podcast, que é um projeto do GEPAC, na qual eu sou integrante, e também temos a Jordânia. Meu nome é Andrine, eu sou do 10º semestre do curso de Psicologia. E aí eu vou passar a palavra para a Jordânia. Olá, gente, tudo bom? Sou aluna da Faculdade Luciano Feijão, né? Atualmente estou no 6º período e estou caminhando com a graças, né, para a minha formação. Gostaria de apresentar para vocês hoje as professoras que estão com a gente, o máximo. Passo a palavra para a Andrine, minha professora também, a Camila ainda não é, mas quero que vocês conheçam, com tanto carinho. Olá, pessoal, meu nome é Kailine, sou professora do curso de Psicologia aqui da Faculdade Luciano Feijão. Eu atuo aqui como professora principalmente nas disciplinas de avaliação psicológica e tópicos especiais, que é com ênfase em psicodiagnóstico, né, que também é ali um braço, uma perna da área da avaliação psicológica. Atualmente, nesse semestre, eu assumi uma disciplina optativa de TCC, né, terapia cognitivo-comportamental. A gente vai conversar um pouquinho também sobre essa abordagem aqui no podcast. Também sou psicóloga, né, atendo na clínica, tanto com processos de psicoterapia com base na TCC, nessa abordagem, e também realizo processos de avaliação psicológica. É isso. Agora você, professora Camila, pode se apresentar. Olá, me chamo Camila Ramos, sou professora aqui da Faculdade Luciano Feijão, sou psicóloga, ministro da disciplina de psicoterapia breve. Minha área de estudo, de pesquisa e de atuação é na psicologia e saúde. Né, como a professora Andrine falou da disciplina de optativa, de TCC, eu também esse semestre estou ministrando, na verdade a gente está finalizando, né, as disciplinas, que é a optativa de ações terapêuticas em situações de luto, que é o meu foco, né, de atendimento, de pesquisa, como eu já falei. Então é um prazer estar aqui para poder compartilhar um pouquinho, para a gente conversar sobre esses dois assuntos tão importantes. E, gente, antes de agradecer, a produção falou aqui que eu não disse a temática do podcast, mas a temática é luto na perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, como a Kailine falou, que ela estudava sobre isso, né? E aí eu agradeço desde já pela participação, por ter aceitado o convite, vocês são muito especiais. E aí, para começar, eu queria saber sobre o tema, como é que vocês começaram a estudar, por que vocês se interessaram sobre isso, né? Para a gente entender mais um pouco, para o público se identificar ou não também, porque pode acontecer. E aí eu queria começar com a professora Camila. Tão interessante, Andrine, como você começou com a palavra identificação. E eu fui me identificar com a área do luto, foi justamente quando eu estava numa palestra sobre tanatologia. E aí eu fui ver e eu escutei um professor, que ele é referência nos estudos sobre a morte, que é o professor Erasmo Ruiz. Daí ele falou da experiência dele sobre a morte na infância com o avô. E aí eu me identifiquei. Porque uma das primeiras perdas significativas que eu me lembro é justamente da morte do meu avô materno. Né? E aí, a partir daí, desse simpósio, dessa palestra específica, eu comecei é esse caminho que eu quero buscar, trilhar. Então, eu fui estudando, fiz cursos, né, formações sobre tanatologia, sobre morte, sobre luto, fiz minha pesquisa de TCC, agora é o outro TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, né, justamente sobre as vivências do luto, né, do paciente oncológico. No mestrado também fui buscar as experiências sobre morte e luto dos profissionais da área da saúde e o TCR na residência. Fui fechar essa tríade, né? Foi justamente essa experiência do luto familiar, né, de pacientes oncológicos. Então, essa identificação inicial fez com que eu estudasse e enveredasse e eu quisesse pesquisar sobre isso. Né? Eu acho muito interessante que a gente encontra algo, a gente não sabe se é numa palestra, se é numa disciplina, se é na experiência do campo, mas tem algum momento que vai fazer sentido para ti, e é isso que faz sentido para mim, não somente na área da disciplina, da docência, mas também na área do atendimento clínico, né? Que assim, meu foco, é atender pessoas que estão passando por situações de lutos.
E foi bacana a Camila finalizar com essa fala, porque a minha identificação com essa questão do luto foi de uma forma mais coadjuvante do que da própria Camila, né, ali da trajetória, pelo que ela fala, ali foi bem protagonista, né, essa questão de pessoas enlutadas, enfim. E aí essa parte finalzinha da fala da professora Camila foi importante porque a questão do luto apareceu para mim justamente no consultório, num atendimento clínico. Né? Então, assim, o meu foco de estudo foi essa questão da TCC. Começou, né, da TCC a abordagem. Tem essa diferença, né? Vai fazer a diferença. Da TCC a abordagem. No 8º semestre, quando eu precisei começar os estágios, né? Aqui também vocês começam a vivenciar, eu acho que é no 9º, né? Que precisa ali dar escolhida, se vocês forem para a área clínica em relação a essa abordagem. E na época, na minha formação, tinha uma professora que era dessa abordagem, e aí eu disse... eu passei o semestre, digamos assim, a faculdade inteira, tentando ali me decidir, eu disse, eu acho que é aqui, achei o meu canto. E aí, quando eu escolhi, né, por esse estágio clínico, na área clínica, que eu escolhi a abordagem da TCC, apareceram demandas relacionadas ao luto. Então, assim, eu não digo que foi eu que me aprofundei, né? Foi o luto que deu uma escolhida ali por mim, eu precisei me aprofundar para que esse acolhimento, essa prestação de serviço, como algumas pessoas chamam também, em relação ao atendimento, ao acolhimento à pessoa lutada, ela fosse de uma forma mais sensível, mais cuidadosa, mas também comprometida ali com a postura técnica, com a postura profissional. Né? Então, foi assim que o luto foi surgindo no meu processo formativo. Chegou, né? Chegou para mim. E como é que a TCC ela pode contribuir nesse processo? Pronto. E aí eu acho assim que é importante antes a gente compreender que talvez, né, quem esteja nos assistindo não necessariamente sabe sobre a abordagem, né, conhece sobre a abordagem, já leu alguma coisa sobre isso. A TCC é uma das vertentes ali das terapias comportamentais, né? Ela é uma terapia, uma abordagem mais recente, ali, digamos, década de 1960, 1970, então, considerando as outras vertentes, humanismo, psicanálise, é algo bem mais recente. E aí, a TCC, ela se pauta, digamos assim, em um tripé, que a gente chama, na nossa abordagem, de modelo cognitivo. Esse modelo cognitivo, a gente compreende 3 aspectos que, para a gente, é muito fundamental, que é as emoções, os pensamentos e o comportamento. Então, entender como é que uma coisa que a gente pensa pode influenciar em como a gente se comporta, em como a gente se sente, e o quanto isso está interrelacionado, né? Uma coisa influencia a outra. Eu sempre cito esse exemplo, tanto em sala de aula, quanto para os meus pacientes, que às vezes fica mais fácil de entender. Digamos, uma pessoa, digamos, a gente está numa rua super deserta, ali andando, aí chega 2 pessoas parando assim bem devagarzinho com uma moto perto de você sozinha. Sai na correndo. mesma hora, o que é que a gente pensa? Corre. Você é assaltada. Minimamente você é abordada ali. Esse é o pensamento. Isso influencia instantaneamente na forma como a gente se comporta. Tem pessoas que correm. E aí a gente já adentra em outras questões, que é a particularidade de como a gente vivencia as situações, inclusive o luto. Então, isso influencia se a gente vai correr, se a gente paralisa, se a gente grita. Então, às vezes, assim, eu reagi, meu Deus, como foi que eu reagi àquele assalto, porque eu sabia que eu não podia reagir. E como é que a gente se sente? Às vezes a gente se sente culpado. Poxa, como é que eu não prestei atenção antes? Triste, né? Se eventualmente acontece alguma coisa. Enfim. Então, assim, só para a gente entender como é que funciona isso. E no luto isso não é diferente. Então, a gente tenta entender, primeiramente, como é que funciona esse pensamento da pessoa relacionada ao luto. Para isso, é importante que a gente faça o que a gente chama de uma anamnese ali bastante aprofundada, até para entender quem foi aquela pessoa, né? Se é um luto relacionado, né, à perda de alguém, quem é aquela pessoa, o que é que ela representava, como é que foi o processo de morte dela, né? E aí, quando eu falo processo, porque tem algumas mortes que são, de fato, ali um processo, tem outras que são de uma forma mais abrupta, né? Como é que aquela pessoa representa para outra. E aí, assim, para que a gente entenda o contexto em que aquela morte aconteceu,
para a gente compreender os pensamentos da pessoa e saber como é que isso hoje está influenciando a forma como ela se comporta, se é uma pessoa que tende a se isolar mais por conta, né, desde que aconteceu o luto, se ela tende a comer mais, a fazer algum uso abusivo de substância, e como é que ela se sente. Será que para além da saudade tem outros sentimentos? Uma culpa, a tristeza, que acredito eu que seja inerente a qualquer processo de luto. Então, assim, a gente busca primeiro compreender esse panorama geral e aplicar as técnicas da TCC de acordo com a particularidade mesmo de cada pessoa. Professora Kailine, é muito importante que você trouxe essas informações, né? Porque isso é muito, na verdade, é similar, né, a quem estuda sobre o luto, né? A questão dessas dimensões. Só que a gente não avalia, e o avaliar é no sentido de fazer essa anamnese muito bem feita, né? Dessa escuta ativa, né? Do prestar atenção ao que o paciente está trazendo, né? E é justamente dessa dimensão que a gente vai ter que envolver a dimensão emocional, cognitiva, comportamental, mas também a gente vai trazer o quê? A dimensão social, espiritual, que é super importante. A família. A família, né? A questão dessa rede, se existe, se a rede de suporte ela é presente, ela é ausente, né? E é tão interessante também buscar essas situações, esses conteúdos, essas informações sobre a perda. Não é somente como aconteceu a perda, a morte, mas quem é aquela pessoa? Qual é o tipo de vínculo, né? A ligação do enlutado com aquela pessoa perdida, né? Como foi essa morte? Foi uma morte repentina? Foi uma morte violenta? Não, foi uma morte esperada. Né? E dependendo também, né, professora, da experiência da pessoa. Você estava falando aí, eu estava recordando. Há 5 anos atrás, eu entrei na faculdade de psicologia aqui em 2013. E aí eu tive que trancar porque meu pai ficou com câncer. E aí, nisso, eu tive que trancar por conta, financeiramente, não ia condizer com a minha realidade naquele momento. E, graças a Deus, eu não perdi o meu pai naquela época. Mas, quando ele ficou com câncer, foi muito... teve um impacto muito forte comigo. E aí, recentemente, a minha tia, ela também teve câncer. E eu lembro que quando eu soube, foi a mesma, eu senti a mesma coisa, a mesma sensação, o mesmo desespero. Talvez por quê? Porque quando meu pai recebeu o diagnóstico, eu não me permiti sentir todas as coisas, né? Eu não quero chegar perto, tá bom aqui, meu limite só até aqui. E aí, depois que veio, que a tia Imaculada teve câncer e ela chegou a falecer, né, pra mim foi muito diferente, mas é como se todas aqueles sentimentos que eu tive lá do tempo do meu pai, é como se eu tivesse deixado de desabar naquele momento. E foi uma experiência tão, tão forte que quando o Erasmo falasse, não, Jordânia, o tema do nosso podcast vai ser o luto. E aí, dá pra você? Eu falei, não, não dá. Porque realmente pra mim tava muito recente e era uma questão bem intrigante pra mim, né? E aí, tanto que eu levei até pra minha terapeuta e ela, não, a gente foi trabalhando isso, né? E aí foi mais você falando e era muito também da realidade da pessoa, né? Do que ela tá vivendo, também da Perfeito, o que você colocou. E aí, sempre lembrar que a morte que a gente fala não é só a morte de uma pessoa, não é só a morte real, existe a morte simbólica, né? Que é a perda de algo, de um ideal, de um objetivo de vida, de uma situação desse momento e que foi transformada. É aquilo que a pessoa vai falar, com que tem um vínculo afetivo. Pode ser alguém, como você mesmo trouxe, o seu pai, a sua tia, como algo. Uma carreira, uma profissão, uma casa. Fechar o ciclo da faculdade. Isso mesmo. Isso também foi tão dolorido. Sim, são perdas, né? E a questão não é de comparação, a gente não compara perdas. Mas a Jordana, ela perdeu pessoas super importantes e a Andrine tá sofrendo porque tá fechando. São perdas diferentes. A morte, o luto, ele é uma experiência universal. Todo mundo vai passar de alguma forma. Mas a gente não compara. E por questões diferentes também. Sim. E até assim, a mesma, o que eu compreendo, né? A finalização de um curso, para Andrine pode significar uma coisa, para Jordana pode significar outra completamente diferente. São vivências diferentes, né? E por ser de vivências diferentes, são reações diferentes. Por isso que a gente falou dessas dimensões, que são super importantes, né? O que essas pessoas, os enlutados, estão apresentando, né? Esses sinais, essas reações, tá certo? Isso é super importante
pede entender como é que ele está lidando, processando essa experiência de luto, né? Porque alguns já patologizam o luto como um transtorno, e aí a gente pode falar mais pra frente, né? E outros falam como uma experiência, né? E além disso, gente, a gente também tem que ver o local que a gente está falando, né? A nossa região geográfica é super importante. Qual é, né, na nossa história, na nossa cultura, como é que o luto é visto, né? Então, em outras situações, e pode vir, em que tanto a Jordana como a Andrine, elas podem ser julgadas. Por lutos diferentes, e elas podem ser julgadas, né? E aí, Jordana, não necessariamente você vai sentir as mesmas reações, as mesmas formas nas perdas que você vai ter. Mas que você trouxe isso, né? Que você foi uma oportunidade de você sentir por uma perda passada e a perda atual. Né? E aí, hoje tá aqui, compartilhando com a gente. Já dizer aí, que bom. E a importância da terapia, né? Porque ela disse que trouxe pra terapia dela. Exatamente. E eu queria dizer uma coisa, professoras. Eu tenho 1000 perguntas. Eu tenho 1000 falas. E o público de casa também. Assim, não sei vocês, mas eu não tenho muita expertise sobre o assunto, né? Eu vim ter contato no meu estágio de psicologia hospitalar. Mas vou seguir aqui algumas perguntas que eu tenho umas dúvidas que eu acredito que pode ser do pessoal de casa. Que, assim, tem um luto, beleza. Mas a gente também escuta falar das fases do luto. Eu queria ver o que vocês acham sobre isso. E outra, que o luto também ele pode ser prolongado. São 2 perguntas. E aí, como é que isso pra vocês? Como é que chega isso pra vocês, né? Eu queria escutar. Aí a gente poderia começar com a professora Kailine. Pronto. Eu tinha várias outras coisas pra falar, mas... Mas também pode falar. Pode falar, professora. Não, só uma coisa antes de eu responder a tua pergunta, Andrine. A professora Camila falou sobre essa questão da região onde a pessoa tá. E eu me lembrei de várias coisas, né? Primeiro, eu lembrei, assim, da questão de alguns rituais que são muito importantes, ou pelo menos, assim, que às vezes a gente nem considerava tão importantes, mas a gente viu a importância deles, ou prestou um pouquinho mais de atenção na pandemia, quando eles não puderam acontecer. Então, assim, de pessoas que vivenciaram o luto de uma forma... Assim, poxa, foi muito diferente quando eu perdi o fulano de tal na pandemia. Por quê? Porque eu não pude ir para um velório, porque eu não consegui me despedir, porque ele estava no hospital, não podia entrar. Então, assim, isso é outro fator que precisa ser levado em consideração quando a gente está, né, acolhendo uma pessoa enlutada. Como é que foi o contexto mesmo que essa morte faleceu, se foi uma morte por uma perda de uma pessoa. E essa questão da região geográfica, eu fiquei me lembrando de uma situação, porque eu sou natural daqui de Sobral, mas eu moro há quase 10 anos em Fortaleza, né? E pouco tempo depois que eu cheguei em Fortaleza, que eu comecei a me relacionar, a namorar, o meu namorado perdeu um tio. E aí, quando ele perdeu o tio dele, que eu disse assim, então, como é que vai ser o velório, né? Assim, como é que vai ser todo esse ritual? Não, a gente já entra aí no carro que a gente tá indo. E aí, a gente chegou e agora eu esqueci até o nome. Como é que chama os locais que é já próprio para isso? Não é um cemitério, é como se fosse... Que tem o caixão já aberto ou fechado? É um local próprio onde acontece velório. Funerária? Eu acho que é. Acho que é funerária. Um salãozinho ali, né? Funerária que sobrou também. Não, mas o que eu ia dizer é que, assim, aqui, pelo menos, ou todos os outros lutos que eu vivenciei, esse velório, ele não aconteceu num local. Ele aconteceu dentro da casa da pessoa. Isso. Era isso que eu ia dizer. E isso, pra mim, foi muito diferente. Eu, tipo, como assim? Comercialização da morte, gente. Tipo, né? Como assim? E é aqui que eu achando o caminho estranho, porque eu sabia onde é que ele morava. E ele disse, Kailine, ia ser aonde? Aí eu disse, porque todas as vivências que eu tive relacionada à morte de uma pessoa próxima, todos os velórios foram na casa. E aí isso também tem uma repercussão, assim, no sentido de como é que a pessoa vivencia ali a casa, porque tem as lembranças de, poxa, o caixão estava aqui, né? Ontem. Uhum. E agora a gente vai ter que reorganizar, e tem toda uma reorganização familiar ali. Enfim,
São várias questões que eu Foi fiquei muito pensando. importante que você colocou sobre os rituais antes de responder. Sobre os rituais é justamente essa questão de diferença geográfica, né? E quando eu falei sobre a comercialização da morte, se a gente estudar, a gente vai trazer que a morte e os rituais e todo esse processo era do poderio, eu digo assim, é da responsabilidade da família. Né, era da casa, onde os vizinhos, pessoas, né, poderiam ir visitar e acompanhar esse velório. Né? Quando saiu esse poder, eu digo poder em questão de responsabilidade, tomada de decisão, ela foi para o hospital, levou isso também em que a morte agora era, né, do poderio, do cuidado, da responsabilidade do hospital e das pessoas que trabalham no hospital, tá? E também foi para a funerária. A funerária, né, é uma instituição comercial, né? Então ela oferta essa questão de cuidar do corpo, fazer o velório, plano, fazer toda né? essa organização. Tem um plano, né? tem um Mas plano. vão pagar Antes, anos, às Sim. vezes. E vocês já têm o de vocês? Eu Não. Ah, Acredita, ok. mas eu quero. Sabe por que eu não tenho? Porque meu esposo não quer pensar na possibilidade, acredita? Por aí. E aí depois, vai ser enterrado aonde, Eu falo né? pra ele. Porque além de todo que pode vir aparecer, né, do sofrimento, né, das reações, do processo de luto, existem essas burocracias que vão aparecer. E o plano funerário vai enterrar onde? E se for uma pessoa como a Kailine? Kailine é daqui, natural daqui, mas ela mora em Fortaleza. Ela vai ser enterrada onde? São questões que são importantes ser pensadas e serem comunicadas também, decididas para a família. Tá? Quero ser enterrada aqui. Quer ser enterrada? Ah, então, ela quer ser enterrada. Já tá gravou aí? Gravou, pronto. Antes Sim. das perguntas, mas assim, é muito importante a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas não querem falar, né? E às vezes nem respeitar a vontade da pessoa que está ali, que Justamente. faleceu. Às vezes, assim, doação de órgãos. Ah, eu quero doar Sim. meus órgãos. E às vezes as pessoas, né, não respeitam. Mas, enfim, outras questões e outra temática, talvez, para outro podcast. Sim, mas vamos lá, né? Volta para as perguntas. Vou começar respondendo a questão das fases do luto, né? Que a Andrine perguntou. Eu acho que assim, a minha concepção enquanto profissional, existe, né, uma teoria que embasa toda essa questão das fases do luto, mas como eu estava falando no início, é muito importante que a gente compreenda as particularidades de cada vivência do luto. Eu acho que fica muito delicado se a gente for fechar ou enquadrar a pessoa dentro dessas fases. Ah, não, a pessoa agora está vivendo a barganha, agora a pessoa está vivendo a depressão. Tem pessoas que não vivenciam algumas fases. E tem pessoas que vivenciam todas de formas completamente diferentes de outras, e é isso. Então, assim, é uma teoria, beleza, que existe, certo? Tem algumas pessoas que estudam sobre isso, tem algumas pessoas que atendem sobre essa perspectiva, mas eu, enquanto profissional, compreendo que é muito delicado a gente enquadrar pessoas em fases muito bem estabelecidas. Já que a gente estava falando sobre a vivência de cada um. Tem pessoas que sequer querem falar sobre isso. Como é que essa pessoa vai viver? Será que ela vai viver todas as fases? Será que ela não vai viver nenhuma? Será que ela vai viver só 2, ao invés de 3, ao invés de só de uma? Certo? Então, em relação a isso, pelo menos essa é a minha compreensão enquanto terapeuta mesmo. Ah, eu adorei ouvir. Ouvir de ti, Galinha. Vale, tu pensava uma coisa diferente. Não, imagina, nunca pensei, né? Aham. É meu orgulho, principalmente. Mas a questão das fases. As fases é uma teoria que foi super importante inicialmente, né? Até porque não era estudado nem respeitado a questão dessa pessoa que está em processo de morte e da pessoa que está vivenciando o luto da perda, né, futura de uma pessoa. Mas justamente que essas fases, elas foram construídas para quê? É um indicador ou é um determinador? Né? E lembrando que essas fases, elas inicialmente vieram o quê? São reações e sinais dos enlutados, né? Ou das pessoas que estão em processo de morte, né? E aí, com essa construção, teve também umas modificações dessa teoria que depois não são fases, vamos encaixar. Não tem como encaixar uma experiência, a experiência ela é única, ela é singular, cada um vai demonstrar da forma, né? E aí, depois dessa teoria, né, que vem da Kubler-Ross, né, da Elizabeth Kubler-Ross, que foi super importante, foi pioneira nessa área, vieram outros pesquisadores, tá certo? Outros cientistas que trouxeram outros tipos de perspectivas, como tarefas, como outras fases também, entorpecimento, e aí por aí vai. E uma com a qual eu me identifico, tá certo? É o processo dual de luto, em que traz essa experiência em que o lutado, ele vai direcionar muitas vezes para oscilar, né?
por uma perspectiva da perda, como também da restauração. Em alguns momentos ele vai sentir aquela perda, né? É demonstrar sintomas, sinais, a busca daquela pessoa perdida dentro de casa, né? Eu vi aquela pessoa, eu vejo aquela pessoa sentada na cama. A voz, né? A cheiro. voz buscando, né? Vendo fotos, e que é importante passar por isso. Todos têm que passar? Eu não posso generalizar. Né? Como também tem a questão da restauração, em que a pessoa ela consegue realizar atividades diárias dela, começa a fazer projetos para o futuro e muitas vezes retorna. Quer dizer, Camila, que meu processo, eu como psicóloga clínica, né, atendendo o paciente, ele está aqui, né, nesse movimento para a perda e depois vai para a restauração e ele volta pela perda. Quer dizer que o meu trabalho não deu certo? Não, é oscilatório. Né? Em momentos a gente vai sentir mais, a gente vai sentir aquela falta. Em outros momentos a gente consegue realizar as atividades, né? Eu fico bem... Até que essa dor, né, que é o luto, não é que ela passe, né? O luto, e aí tem vários outros pesquisadores falam, é o amor daquela pessoa. Foi o amor que eu sinto por aquela pessoa que eu perdi. Então, como é que o amor apaga? Não, né? Mas que esse amor, ele não fique somente nesse âmbito da dor, que se transforma em uma saudade. Mas também eu não posso dizer, tem que ser assim. É no tempo do outro. Mas temos que ter cuidado com esse tempo. Até porque o luto, ele pode também trazer e ocasionar um sofrimento muito maior, né? Um isolamento, uma paralisação dessa pessoa. Das próprias atividades, né, que ela desempenha, assim, da questão de rotina. Então, será se depois que a pessoa passa, né, por esse processo, ou quando ela está vivenciando esse processo, será se na terapia vai ser importante a gente conversar ou estabelecer ali uma nova rotina para ela? Qual é o impacto, se for uma perda de uma pessoa, né? Qual é o impacto daquela perda? Será se isso impacta financeiramente naquele contexto familiar, social daquela pessoa? Então, como é que a gente pode trabalhar isso na terapia? Pensando também em possibilidades de intervenções. E, às vezes, é o que eu falo para muitos estagiários. Às vezes, os estagiários querem inventar a roda. Gente, a gente pode partir do básico. Às vezes, aquela pessoa, ela está tão ali fragilizada que, às vezes, uma organização da rotina, isso já acalenta, já ali mostra possibilidades. Pensar em alguns objetivos para ali, a curto prazo. Né? Tem pessoas que, a professora Camila estava falando a questão do isolamento, tem pessoas que, não, Kaline, que eu já vivenciei, né? Kaline uma pessoa que adorava tomar banho, disse assim, Kaline, eu não estou conseguindo sequer tomar banho. Então, será se é um objetivo a curto prazo que a gente pode estabelecer para aquela pessoa? O quanto ela consegue, naquele dia, tomar pelo menos um? Certo? Então, assim, são coisas que a gente pode ir trabalhando aos poucos também, porque isso depende de cada vivência. É muito complicado a gente fechar, assim. Vocês falando aí eu já lembrando também, porque assim, a tia Imaculada faleceu, agora já vai fazer 3 meses, né? E aí ela tem 3 filhos. O José, que tem 4, o Gabrielzinho tem 12 e o Jefferson, que tem 15. E aí, eles sentiram todos de maneira diferente. Só que o Gabriel, ele sentiu, que é o do meio, né? Ele sentiu... Claro, ele sofreu muito ali naquele primeiro momento, mas depois ele começou a sentir febre, ele começou a sentir... Ele ficou doente, de verdade. E aí a gente levou ele no médico, a gente preocupado. Não, o que está acontecendo, né? Não estava acontecendo nada. Ele começou a ter crise asmática, ele ficava sem ar. E aí a gente muito preocupado, né? E depois ele até comentou, não, pode ser do luto. Vocês poderiam falar um pouco sobre isso? Como é que se dá, né? Por que isso acontece? O que é que aconteceu ali? Pronto. Antes de responder a tua pergunta, foi super importante que a professora Caíne sobre a questão, tem a perda primária e tem as perdas secundárias. E essas perdas secundárias são super importantes também de serem cuidadas, né? Aquela pessoa era a provedora da família, e agora? Né? Então, a gente tem que também ver essas outras perdas que esse lutado teve, né? No caso né, dos seus familiares, os 3 são filhos e os 3 expressaram de formas diferentes.
Um não é mais importante que o outro não está sentindo mais que o outro, cada um expressou da sua maneira. E pode sim, pode vir de uma dimensão física, orgânica, sentir febre, insônia, náusea. Tem vários tipos de sinais e reações, né? Teve um caso que uma familiar recebeu a comunicação de óbito da sua filha, uma filha muito jovem, né? E aí ela estava em torpor. Torpor é paralisada, congelada. E teve outro profissional da área da saúde que foi julgar. Como assim uma mãe perdeu uma filha e não teve nenhuma reação? Mas ela estava reagindo. O estar parado também é uma reação. Como tem gente que ri. Tem gente que ri. Sim. E você vai perguntar, eu não sei por que eu tô rindo. Eu só estou rindo. Né? Então é super importante que a gente... existe um julgamento... É tão interessante isso, porque existe um julgamento quando a pessoa ela está vivenciando o luto prolongado. Como assim? Já passou. Se levanta. Ainda está sofrendo. Ainda está sofrendo, por isso. Né? E também há um julgamento quando não demonstra, né, as reações que o outro deseja. Né? Só que o luto não fala do outro, o luto fala de mim. Somente de mim. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. O que a professora falou, né, desse acalento, do acolhimento. Pessoas violentadas precisam desse acolhimento, precisam de lugares em que elas possam se expressar. E um desses lugares que são super importantes é a clínica, né? Porque é uma escuta, é um lugar, né, com sede terapêutico, é um lugar profissional ético. Não é que não pode ser compartilhado com outros. É claro, é super importante. Tem pessoas que a gente, né, tem um carinho, né, que sabe que pode contar, mas que é super importante um atendimento qualificado. Né? Sim, em relação à tua pergunta, Jordânia, eu tenho duas situações, assim, que uma é pessoal e a outra de um amigo meu. E uma de uma perda, um falecimento de uma pessoa, e outra uma perda que eu acredito seja simbólica, né? A primeira, assim, um lado mais pessoal. Quando eu era muito pequena, assim, cerca de 5, 6 anos, o meu pai, que ele é comerciante, né, até hoje, ele começou a trabalhar numa loja que vendia móveis. E ele sempre trabalhou aqui em Sobral, e aí, quando ele entrou nessa loja de móveis, ele precisava fazer viagens. Bem rapidinha as viagens, assim, questão de 1, 2 dias. Mas aquilo me desestruturou num nível, eu com 5, 6 anos, que eu adoeci também. Mexeu com a minha rotina. Então, ele todo dia me levava, me buscava no colégio. Tinha semanas que eu precisei reorganizar minha rotina para ir sozinha, ir de ônibus. Que na época eu lembro que até a minha avó disse assim, pra minha mãe, tu é louca. Porque ela disse assim, tu vai subir aqui no ônibus e tu vai descer aqui, vai. Eu tô aqui te esperando, com 6 anos. E essa foi a reação que eu tive. Que eu não estava preparada naquele momento para essa perda. Para essas transformações, né, geradas pela perda. Exatamente. E aí tive febre, comecei a aliar as náuseas, dores de cabeça, e ninguém entendia o que estava acontecendo. E aí, quando eu fui na médica, eu disse assim, acho que é uma virose, alguma coisa, vou na médica. E a médica disse, aconteceu alguma coisa na rotina dela, atualmente, assim, que mudou muito? Ela disse, aconteceu, mas é uma besteira. E ela disse assim, só o pai dela que começou a trabalhar viajando. Ela disse assim, pois tá aí, esse é o diagnóstico. Ela tá sentindo falta dele, da presença dele. Coisa básica que é o ir buscar e deixar no colégio, mas fazia parte da rotina dela, né? A falta de um pai vivo. Exatamente. E aí essa foi uma experiência pessoal. E a do meu amigo foi semelhante também, né? A da tua tia. Ele perdeu o irmão e o irmão dele tinha 2 filhos. E os filhos presenciaram, na verdade, estão vivenciando e presenciaram o falecimento do pai. Ele teve um AVC, né? Ele estava sentado na cadeira, teve um AVC e ali mesmo ele chegou a vir a óbito. E aí um já adolescente, o outro mais criança, né? E aí eu perguntei para ele, eu disse, como é que eles estão? Né? Eu disse assim, vocês eu tô vendo, né? As crianças estão em casa, mas como é que elas estão? Como é que elas estão vivendo isso? E ele disse assim, Kaline, o filho mais velho chora, esperneia, diz que tá com saudade. Ele tá conseguindo expressar dessa forma. O pequeno, mas não. Ele consegue compreender que aquela pessoa se foi, o pai dele, mas ele tá muito calado.
E por isso que eu falei, né? O estar calado também é uma reação. Eu disse, só tem cuidado, presta atenção como é que isso vai reverberar de outras formas também, né? Porque às vezes o silenciar, né? isso pode vir de outras formas, isso pode falar de outras formas, até mesmo por uma febre, uma dor de cabeça, uma náusea, né? É engraçado também, você falando, que a gente consegue ter uma noção, assim, vendo o tamanho do sofrimento daquela pessoa, mesmo não falando nada, né? Mesmo Sim. sentindo, tendo reações, mas o sofrimento vai tão além, para além, né? Que vai pro corpo e a pessoa consegue sentir ali que a gente, meu Deus, é uma dor tão grande, é uma dor imensa, né? Sim. E eu percebo que vocês falam, né? Tem os dois lados. As pessoas que a sociedade julga quando sofre demais e sofre de menos. Vale, já passou o luto, tá aí. Voltou a trabalhar já. Já voltou, já tá, nossa, já tá sorrindo. Já tá sorrindo. Viajou, vale. Enfim, tem esse julgamento, né? Mas também eu queria perguntar, quando é que esse sofrimento, essa fase do luto, a gente tem que, não sei se é a palavra certa, depois vocês podem me corrigir, se preocupar e procurar a terapia ou uma ajuda, né? Quando é que, eu preciso procurar alguém, um psicólogo para me ajudar? É o gatilho, né? A virada de chave. O que é que vocês acham sobre isso? Professora Camila, pode começar. É super importante dizer que o luto é uma experiência, né? Como eu bem coloquei. Assim, é algo que eu acredito no que eu leio. Cada um vai ler, né? Vai se identificar em qual perspectiva. Mas a questão do luto, existe a questão do lutos, no plural, que existe diversos tipos de lutos. Existe luto com as nomenclaturas, né? No luto normal. Tá, e o luto que não é normal, que sai dessa normalidade? É o luto complicado, né? E aí esse luto complicado, ele já foi inserido aí nas classificações, nos manuais. Ano passado, tá, em 2022, foi inserido, tá certo, como uma patologia. E aí existe duas vertentes, em que o luto, ele é super importante isso, porque dá visibilidade, né, essa experiência, esse sofrimento dessas pessoas enlutadas, esse apoio, né, esse cuidado, e a importância disso, que tem que passar, né, pela Associação Americana de Psiquiatria, né, mas do outro lado diz que está patologizando tudo, até uma experiência. Isso pode, de alguma forma, fragilizar esse processo ainda mais. Mas, respondendo a pergunta, quando? Eu acredito que no luto ele incapacita. Você está sofrendo, você está expressando, você tem momentos que você quer se isolar, assim, é algo esperado. Você perdeu algo importante, uma pessoa que você tem um vínculo afetivo, né? Mas a partir do momento que você não consegue fazer as atividades básicas diárias, tomar banho, como a professora Caine mesmo falou, né? Paralisar, pessoas que não estão conseguindo expressar de nenhuma forma, de forma afetiva, emocional, de forma verbalizada. Não consegue realizar o trabalho, retornar ao trabalho, né? E quando esse período, ele for um período mais prolongado. Então, tudo tem a ver com a intensidade dessas reações e também com o tempo, né? E aí é super importante procurar essa ajuda, auxílio qualificado. Então, é importante, como a gente trouxe, que é o primeiro profissional que vão buscar atrás do médico. Vamos lá para o médico. E ok, né? Tem que passar para o médico, porque depois vem para a psicologia, né? Mas até para saber se naquele momento o enlutado está apresentando tantos sinais e reações que estão fragilizando, que estão de uma forma disfuncional, que ele precise realmente de um acompanhamento psiquiátrico naquele momento e que pode receber alta depois. Mas também que é super importante, ele está junto, né? A psicoterapia. E aí, lembrando que a psicoterapia, gente, no luto, ela é totalmente de uma psicoterapia individual. É super importante que a gente questione quando a gente vê um profissional, um psicólogo, né? Eu atendo criança, adulto, mãe, bebê, idoso, tudo isso. Eita, tem tudo isso. Ou que eu atendo ansiedade, atendo o luto. Gente, existe a importância da gente se especializar dessa formação após a formação graduação. Né? Não tem como atender a variabilidade de comorbidades, de disfunções, de problemas, de experiências
dos pacientes que podem surgir. A professora Kaline mesmo disse que não era nem o seu foco, mas chegou. Né? E como foi importante ela também estudar sobre isso, né? Fazer essa leitura sobre o luto, como pode, né, o luto na TCC. Então, a clínica do luto ela é bem diferenciada e precisa de um estudo, de uma formação. Então, nem todo profissional está preparado para atender o luto, porque ele tem suas especificidades. Sim, e eu concordo completamente. Já sopraram aqui no meu ponto, certo? Que tá terminando. Só para ir também fechando a minha fala, eu concordo completamente com o que a professora Camila falou. Eu acho que tem aquelas pessoas, tem as reações que são esperadas, gente. Tem pessoas que assim, poxa, eu atendi, estava no estágio uma vez, na época da minha graduação, né? Acho que em 2000 enfim. Não vou arriscar. E aí, eu fui chamada no hospital, disse assim, Kaline, vai ter a reunião de cuidados paliativos. Então, vamos lá. E aí, fui pra reunião e tal. E aí, quando saiu da reunião, a família, obviamente, muito emocionada, começou a chorar. E aí, um profissional pegou e disse assim, Kaline, eles estão chorando. Aí eu, e tu não vai fazer nada? Eu disse, gente, é por fazer o quê? Fora o acolhimento que eu tava ali prestando. Ela disse assim, não, é porque eles estão chorando muito. Aí eu disse, eu também estaria chorando se eu estivesse perdendo um pai, se eu estivesse perdendo um filho, como eles estão, né? Então, assim, esse é o primeiro ponto, né? Essa questão de que algumas pessoas, elas vão ter, naquele momento, recursos que são importantes para vivenciar o luto. Tem pessoas que não, tem pessoas que ficam ali com alguns comportamentos que a gente chama, né? Na TCC a gente chama de disfuncionais também, e que é importante essa busca pelo acompanhamento, não só psicológico, às vezes psiquiátrico também, às vezes em outras profissões, em que o conjunto, né, a questão multiprofissional vai conseguir auxiliar essa pessoa. E também a questão de que muitas vezes a gente, enquanto terapeuta, a gente vivencia os nossos próprios lutos. Sim. Porque antes de ser terapeuta, a gente também é pessoa, né? E aí é importante que a gente só atente, por exemplo, eu perdi um familiar no início do ano. Naquele período, eu não estava, Kaline pessoa, né, que não consigo separar ainda da Kaline profissional, mas a Kaline pessoa ainda não conseguia fazer com que a Kaline profissional atendesse com a qualidade profissional que era necessária, pessoas que estavam em luto. Então, chegaram algumas pessoas para mim, Kaline, vivenciei tal luto. Não poderia, eu não me sentia capaz naquele momento por conta de vivências pessoais que eu estava, né, experienciando, e aí eu fiz o encaminhamento daquela pessoa para outros profissionais que naquele momento ia prestar o serviço mais adequado, mais profissional para aquela pessoa. Então é importante a gente também ter esse um pouquinho de cuidado ético e das nossas capacidades mesmo, quanto a gente consegue ir naquele momento. É muito interessante isso, né, ver a fala. Mas, já indo para os minutos finais, eu queria saber as palavras finais de vocês, as considerações que vocês têm a dizer sobre isso. Eu queria somente agradecer e dizer para mim que é uma honra estar com vocês e com a professora Camila falando sobre esse assunto. Então, queria agradecer ao FLF Cash, agradecer ao GPAC por mais um convite, a minha segunda vez aqui. Então, significa que gostaram da primeira, né? Podem me convidar, a gente combina o horário direitinho. E é isso, agradecer mesmo o convite e a presença de todas. Eu quero agradecer também, né, desse episódio, é super importante, porque eu tenho uma peça pela professora Kaline, né, e como vocês conseguiram juntar os dois mundos, né, as duas como eu posso dizer, dois elementos tão importantes para cada uma e encaixar e dar esse casamento direitinho nesse episódio, né? E acho que vocês viram, né? Vivenciaram as nossas risadas e tudo. A gente fala de morte, a gente fala de luto, mas a gente não precisa trazer com essa dimensão de um temor, de algo sofrido, mas que tem esses momentos também de respiro, né? De que também estudar e trabalhar com morte e luto, a gente está cuidando de vidas, né? E que a professora Kaline foi muito importante. O profissional, o psicólogo e o psicoterapeuta, ele também sofre suas perdas. Perdas fora, com perdas como profissionais. A gente perde também pacientes que a gente está acompanhando. Né? A gente tem outros tipos de perdas. E é super importante a gente também estar fazendo o nosso acompanhamento profissional e respeitar as nossas limitações. A professora Kaline trouxe uma experiência super importante, né? Quando ela se percebeu, nesse momento não é possível. Então a gente caminha. Então é super importante a gente também identificar isso. E que tá tudo bem a gente identificar isso, tá Conhecer certo? os limites, né? Conhecer os nossos limites.
viu? Então eu quero agradecer ao GEPAC, né, nosso parceiro, tá certo? Eu quero agradecer às meninas por esse momento, vocês ministraram e mediaram muito bem esse episódio. Tá? Foi a nossa Parabéns. primeira vez, viu? E arrasaram. Mas eu gostei muito de ter vocês também, né? Foi uma honra. Inclusive, aprendi muita coisa. Queria era ter anotado aqui algumas coisas que eu não sabia, mas depois eu olho de novo na gravação. E aí também passo a fala para Jordana. Queria deixar aqui muito bem registrado, todo mundo escute, que foi muito importante, né? Quando a gente começa a falar de luto, a primeira vez que eu soube que eu tava vendo com frio na barriga, mas é uma experiência acolhedora, né? Eu acho que é assim que eu tô me sentindo, uma experiência bastante acolhedora e que acredito que a gente deveria falar mais vezes, né? Até mesmo dentro da faculdade em si, nas nossas aulas, porque, querendo ou não, lá no nono semestre ainda é um pouquinho de tempo, né? É um curto tempo. Mas é maravilhoso e é gratificante e acolhedor a gente saber que tem profissionais, né, que estão ali e que a gente também tem para onde correr, né? Além do nosso do estar em casa, do estar sozinha, quieta, mas de ser acolhida mesmo, né? Então é isso, viu? Muito obrigada a presença de vocês. Muito obrigada, Andrine. Foi um prazer. E é isso, gente. Eu também agradeço o pessoal de casa que ficou aqui com a gente, né? Queria saber também se vocês têm dúvidas, o que contribuiu isso para vocês. Coloca nos comentários e também segue a gente nas redes sociais, se as professoras quiserem. Dá o arroba de Pode falar, vocês. Chaga. Fiquem à Kailine vontade. Macedo. Não, o meu é maiorzinho, Camila Ramos PC. O meu é Andrine Frota PC. E o meu é Jordânia Gomes. Ainda não tenho Esse PC. foi mais um episódio do FL Cast. Obrigada, gente. Tchau, tchau.